Fala aí, galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Otto, mestrinho de Geografia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a terceira Revolução Industrial, tá? Nessa aula a gente vai entender um pouco como se deu essa revolução tecnológica. E eu trouxe aqui um resuminho da aula para a gente entender e a gente já se atentar aos pontos que a gente vai ver nessa aula. E o primeiro, compreender o papel da globalização nesse processo e vice-versa. Ou seja, qual o papel que a globalização cumpre na terceira revolução industrial e o que a terceira revolução industrial faz com a globalização, tá? É um relacionamento de troca. Entender os avanços tecnológicos propostos, principalmente na comunicação e transporte. Ou seja, a gente vai entender que nessa terceira revolução industrial ela vai trazer grandes modificações para os transportes, novos meios de você se transportar pelo mundo, muito mais rápidos, e na comunicação, como por exemplo o celular, a internet, tá certo? E terceiro, compreender o modelo produtivo toyotista, ou seja, quando a gente vê a segunda revolução industrial, a gente tem o Fordismo, que é um tipo de modelo de produção, um modelo de trabalho, tá? Aqui a gente tem o modelo toyotista, que ele propõe uma nova forma de se pensar o trabalho e de se pensar a produção industrial. E vamos lá. Como se deu a Revolução? Ela tem um contexto de Guerra Fria e de globalização, tá? Então é um contexto em que você tem aquelas disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre o bloco capitalista e o bloco socialista, por uma competição, uma guerra de influência, né? Ou seja, quem é mais moderno, quem consegue chegar na Lua primeiro, quem consegue criar um meio de comunicação mais rápido. Você tem essa disputa que vai para o âmbito econômico e tecnológico, principalmente. Isso vai trazer muitas inovações tecnológicas nesse contexto de globalização e de terceira revolução industrial, tá? E você, durante essas disputas travadas na Guerra Fria, principalmente foi trazido depois da Segunda Guerra Mundial, também muitas inovações, como a própria bomba atômica, ela foi inventada durante o período da Segunda Guerra Mundial. E ela é uma inovação tecnológica, seja para o bem ou seja para o mal, ela é uma inovação tecnológica trazida pelo pós-Segunda Guerra Mundial, que vai se aprimorando conforme a gente tem a terceira revolução industrial. Tá? É importante a gente falar como a globalização ela tem uma mudança na nossa noção de espaço e de tempo. Ou seja, com os avanços tecnológicos do transporte, eu consigo chegar mais rápido no Japão. Hoje em dia eu consigo pegar meu celular, ligar para alguém lá, em 1 segundo eu estou lá, no Japão, falando com alguém. Antigamente demoraria meses para eu receber uma carta, para eu enviar uma carta, tá certo? Então essa noção de tempo que a gente tem hoje, de espaço, o Japão não é mais tão longe quanto ele era antes do Brasil, né? Pelo menos a noção que a gente tem. Fisicamente, nada mudou, mas a gente consegue chegar lá mais rápido, a gente consegue se comunicar com aquele lugar mais rápido. Então isso muda completamente a maneira que a gente entende esse espaço, a distância entre dois lugares e o tempo. O tempo de você se comunicar com alguém, o tempo de você fazer as suas coisas, hoje tudo é muito mais rápido, tá certo? E além desses setores de comunicação e transporte, a gente também tem o setor da biomedicina, o setor das farmacêuticas, o setor da medicina. Você tem grandes avanços, por exemplo, como o transplante de órgãos, durante o período da terceira revolução industrial. E está num contexto dessas inovações tecnológicas, no contexto também da globalização, tá? E a gente também tem que falar da área da informática, que é importantíssima, né? Os avanços tecnológicos trazidos pelos computadores, a invenção da própria calculadora, né? Os computadores começaram como nada mais que uma grande calculadora e hoje são, para alguns, a nossa vida, né? A gente tem um celular, hoje o celular para muitas pessoas está lá, nosso cartão, está lá nossa identidade, está lá nossas fotos, está a vida inteira das pessoas na palma da sua mão. Isso é um advento que foi trazido pela terceira revolução industrial, tá certo? Outras mudanças que a gente tem. A Europa, os Estados Unidos e o Japão são os principais atores agora dessas revoluções industriais. A gente tinha como principal a Inglaterra na primeira e na segunda, com outros atores, a Alemanha, os Estados Unidos vêm ali no final da segunda revolução industrial, mas ele não era o principal agente. Hoje, nessa terceira revolução industrial, são esses três principais, tá? O petróleo ele ainda é um tipo de energia muito importante, como ele foi na segunda revolução industrial, ele ainda gera grande parte da energia produzida no planeta Terra,
mas hoje nós temos as energias sustentáveis e renováveis. A exemplo, a energia eólica e a energia solar, tranquilo? Então a gente consegue ver que nós temos essas novas tecnologias dentro da área da energia que não só mais fica restrito aos combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás, tranquilo? A gente também tem o advento da internet e dos meios de transporte, como a gente já falou, tá? Então a gente tem essa transformação dos meios de transporte que antes eram movidos lá na primeira Revolução Industrial a carvão, na segunda a combustível, a combustão, tá certo? Os carros, automóveis, e hoje você tem, por exemplo, o trem-bala, os aviões supersônicos, que conseguem fazer longos percursos em um período de tempo muito curto, tranquilo? A gente também tem uma mudança no mundo do trabalho. Hoje o trabalho ele é mais flexível. O que aconteceu? Aqueles ganhos de direitos trabalhistas que a gente teve na segunda Revolução Industrial, aqui no Brasil a gente tem um caso famosíssimo que é a nossa CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, agora os trabalhadores têm direitos consolidados pela Constituição. Que época? Segunda Revolução Industrial na Era Vargas, tá? Então, esses direitos hoje, no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo, eles tiveram uma flexibilização, tá certo? Então, eles tiveram algumas mudanças que não são direitos, mas que garantem tantas coisas aos trabalhadores. Hoje, por exemplo, no Brasil, depois da reforma trabalhista, a gente tem mais importância a relação que o funcionário tem com o seu patrão do que o que a própria lei diz, tá certo? Os acordos estão mais relacionados entre o patrão e o trabalhador, tranquilo? Então a gente consegue entender que as leis trabalhistas estão mais frágeis, logo também nós temos o trabalho, as relações dentro do trabalho mais frágeis. Nós temos um processo que a gente chama de terceirização do trabalho. Esse aqui, terceiri, tá? Não é o terci-a, é outra coisa. O terceirização do trabalho é o trabalho terceirizado, ou seja, ele é feito por terceiros. Por exemplo, quando você vai ao shopping, aí você vai no banheiro e tem alguém fazendo a limpeza daquele banheiro. Hoje, a maioria dos shoppings brasileiros tem um trabalho da equipe de limpeza terceirizado, tá certo? Até mesmo dentro do funcionarismo público, dentro das repartições públicas nas escolas públicas e outros tipos de lugares públicos que são do governo, você já tem trabalhadores terceirizados na área da limpeza. Esses trabalhadores eles não são contratados de maneira direta para quem ele está prestando serviço. Ele presta esse serviço por meio de uma outra empresa, tá? Que aí essa pessoa tem menos direitos trabalhistas, tem menos relações com aquele lugar que ela está, tá certo? Então a gente já conseguiu entender que as leis agora estão mais fragilizadas, mas não são só as leis. Elas abriram a porta para também a fragilização das relações do trabalho. Então agora a gente tem esse processo aqui que a gente chama de terceirização. Se atente à diferença entre a terceirização e terciarização, tá? Vamos falar primeiro da terceirização. Ela é quando alguém presta um trabalho terceirizado, ou seja, é feita por terceiros. O que acontece? Quando você vai, por exemplo, ao shopping e tem os funcionários da limpeza do shopping, eles geralmente estão com o uniforme de uma empresa que não tem o nome do shopping. Tem o nome da empresa que eles trabalham. Ou seja, o shopping vai lá, contrata uma empresa que tem funcionários que vão exercer a limpeza, funcionários que trabalham com a limpeza, e aí eles vão prestar esse serviço para o shopping, mas não vai ser de maneira direta, tá certo? Então você não tem esse vínculo direto com o local que você está trabalhando. Geralmente, você tem esse processo, é mais interessante para o capitalismo, porque é uma remuneração mais baixa se você faz essa contratação indireta, tá certo? As pessoas que são terceirizadas, elas têm menos direitos trabalhistas e também têm uma remuneração geralmente mais baixa do que se elas fossem contratadas de maneira direta, tá certo? Então é uma fragilização desse ambiente trabalhista, tranquilo? E a gente tem a terciarização. O que é a terciarização? Hoje você tem um grande processo de desindustrialização, principalmente nas grandes cidades, e um processo de terciarização. Você sai do setor secundário, que é o da indústria, e vai para o setor terciário, que é o da prestação de serviços, tá certo? Então hoje as grandes cidades, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro no Brasil, antigamente elas cresceram pelo seu grande processo de industrialização, tá certo? Hoje nós temos uma industrialização descentralizada.
Então elas não estão mais nos grandes centros, elas estão em várias pequenas e médias cidades. E o que essas pessoas estão trabalhando agora? Como prestadores de serviço no comércio, nas grandes empresas, em sedes dessas indústrias, tá certo? As sedes de coordenação, de direção. Então você tem esse processo de terciarização. E qual é a DIT? Agora, a famosa DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, qual o papel que cada país cumpre nessa organização da produção? Países desenvolvidos com industrializados de ponta, ou seja, aqueles países europeus, os Estados Unidos, o Japão, vêm com produtos muito bem elaborados, modernizados, celulares, a Apple, a Google, tá certo? Então eles fornecem esse produto. É isso que eles vendem, lógico. Tem outras indústrias do bem do consumo, de alimentícios e de outras áreas também de base, mas muito menos importantes, em menos quantidade como eram antigamente, e com menos importância em relação aos produtos de tecnologia de ponta, tá? E aí os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não é um país subdesenvolvido, é um país que está em desenvolvimento. Tem uma industrialização, mas não é uma industrialização de ponta. Então ele vem principalmente com uma industrialização de base, com as siderúrgicas, algumas indústrias de bens de consumo, como por exemplo de alimentos, e com matéria-prima. As grandes commodities. O que são grandes commodities? São grandes grupos de matérias-primas, como o minério de ferro, como a soja, que você vende ele em grande quantidade, que daí você tira o seu lucro. Você vende eles em grande quantidade e tem muita necessidade no mercado, tá? O ferro é um tipo de matéria-prima que o mundo usa muito, tá? E os subdesenvolvidos estão aonde? Eles estão nesse papel de matéria-prima e algumas indústrias multinacionais se instalam nesses países também, tá? Mas o forte não é a industrialização desses países, são as matérias-primas, tranquilo? Aqui eu trouxe essa relação que fica muito famosa por causa de David Harvey, que a gente fala sobre a globalização e essa mudança do tamanho do mundo. O que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei da noção de espaço e de tempo? O espaço está muito menor porque a gente está chegando em menos tempo nos lugares, então a gente mudou essa perspectiva. O mundo, então, lá em 1500 até 1840, quando a gente usava barcos à vela, ele era desse tamanho. Quando a gente tem as coisas movidas a vapor, ele diminui, porque a gente está conseguindo chegar mais rápido nos lugares. Jatos de passageiro, lá em 1950, os aviões, ele diminui mais ainda. Jatos de passageiros em 1960, mais rápidos ainda, o planeta diminui mais ainda. Então essa relação que, o planeta está diminuindo porque a tecnologia dos transportes e da comunicação está avançando, tranquilo? E hoje a gente tem no planeta o avanço desses polos tecnológicos, tá certo? O que são polos tecnológicos? São grandes centros de indústrias tecnológicas. Estão, por exemplo, posicionadas as indústrias, no caso do Vale do Silício, que é o maior exemplo e talvez o maior polo tecnológico que a gente tem no mundo. A gente tem várias indústrias, é uma aglomeração, ou seja, uma economia de aglomeração de indústrias de tecnologia que trocam saberes ali, trocam informações, até mesmo funcionários, por estarem tão próximas fisicamente. Então você tem dentro desse caráter de economia de aglomeração, esse caráter da troca, tá certo? E também é interessante para que se alguém quer algum investimento, tem algum interesse na economia de mercado tecnológico, eu vou direto no Vale do Silício, tá certo? Então você tem aqui, por exemplo, o YouTube, o Facebook, a Yahoo, a Google, a Apple, sitiadas nesse vale, tá certo? Nós temos outros polos tecnológicos no mundo. No Brasil temos alguns pequenos, geralmente eles são sitiados no Brasil nas universidades federais brasileiras, onde você tem alguns polos tecnológicos, mas não se compara a grandiosidade desses, tá certo? Então esses polos tecnológicos precisam de um trabalho muito bem remunerado, tá? É muito bem remunerado comparado às outras atividades trabalhistas do mercado. Ele também tem um trabalho muito bem qualificado, a pessoa tem que ter uma qualificação, geralmente de uma graduação, de uma pós-graduação, de um mestrado, um doutorado. Então você tem que estudar muito para ter essa qualificação para poder trabalhar nesses lugares, tá certo? E esse Vale do Silício, ele leva esse nome por causa do silício. É um tipo de material, tá certo? Que ele é usado para a produção de microchips. Então, o chip de celular, todos esses chips que a gente tem, você usa o silício. E é vital numa indústria de tecnologia de ponta. Tranquilo?
E para a gente finalizar mais ou menos aqui essa ideia de como é produzido, de como o sistema é organizado, como esse sistema se organiza na produção, a gente tem o toyotismo. A gente tinha lá antigamente o fordismo, tá certo? Na segunda revolução industrial, que era uma produção em massa. Hoje você produz em pequenos lotes, por quê? Você produz em demanda, no just in time. Eu vou produzir conforme a demanda vem. Então, no tempo, chegou a demanda, eu vou produzir para essa demanda, tranquilo? Você tinha uma produção antes em série, ou seja, padronizada, os produtos eram muito iguais, então você não tinha, por exemplo, um carro, eram vários carros pretos do mesmo modelo. Hoje você chega numa concessionária de carro, você pode escolher um carro verde, azul, amarelo, dourado, da cor que você quiser, tá certo? Você tinha uma concentração produtiva e o que eu falei já, a descentralização da produção dos grandes centros urbanos. Então você tem uma indústria que produz ali o microchip, a outra vai produzir ali o aparelho, o design vai ser feito ali na Califórnia, então você não é tudo feito no mesmo lugar, o produto ele é pensado e produzido em vários locais do mundo, tranquilo? Você tinha antes um trabalho especializado, então você ficava só fazendo uma função naquela esteira, pregava um preguinho. Hoje você tem um trabalho mais flexível, ou seja, você cumpre várias funções dentro daquela empresa e dentro desse processo produtivo, tá? Então você vai pensar em várias coisas dentro desse processo de produção, tá? Antes a gente tinha um poder dos estados e dos sindicatos, como eu falei que é o caso da CLT, que ele surge a partir de uma luta sindical e é assinado pelo Estado, lá na Era Vargas. Hoje você tem uma pressão do mercado financeiro, uma pressão das grandes empresas para flexibilizar essas leis trabalhistas e que fica na mão do poder financeiro e do individualismo, tá? O individual é do trato a trato do patrão e do trabalhador, tranquilo? E você tinha nessa época do estado de bem-estar social, que está ligado àquela ideologia do New Deal, ou seja, do keynesianismo, que é o Estado, ele tem que ser forte, tem que pregar uma ação pelo povo, tem que ligar para as políticas públicas, tem que gerar emprego, tem que fazer investimento direto na economia. E hoje você tem o Estado neoliberal, que é a mão do mercado agindo, o Estado aqui retraído, ele só entra quando a gente tiver uma crise, quando a gente estiver precisando de uma ajuda, tá certo? Mas o Estado hoje fraco e deixa que as empresas e o individualismo haja, tá certo? E a aula de hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como funcionou esse processo do surgimento da terceira revolução industrial, o que foi esse contexto da globalização e da Guerra Fria dentro desse processo, o que foi o toyotismo, o que é na verdade, né, porque a gente ainda passa por esse processo de revolução industrial, é o que é presente até hoje, tá certo? Estamos na terceira revolução industrial, dessas novas tecnologias de comunicação, como o celular, que está assim, quase como uma extensão do nosso corpo para muitas pessoas da sociedade. Espero que vocês tenham gostado e valeu!